Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o Senhor venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Queria deixar um devocional aqui bem rápido com o seguinte tema, o sangue que clama por vingança e os versus o sangue que clama por perdão. Tá, queridos? O texto pelo qual nós iremos iniciar é justamente esse devocional, é Hebreus capítulo 12, versículo de número 24, que nos diz o seguinte: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Nós vemos aí a ênfase do versículo de número 24, justamente citando Jesus como mediador de uma nova aliança. Quando nós vemos que Jesus é o mediador de uma nova aliança, nós entendemos justamente que existiu outro mediador na primeira aliança ou na antiga aliança. Quem era o mediador da antiga aliança? Era justamente Moisés, com as suas leis, ou as leis de Deus, melhor dizendo, dada a Moisés. Então, Moisés era o mediador, nós vemos, tanto no livro de Bereshit ao livro de Devarim, Gênesis a Deuteronômios, nós vemos justamente aí Moisés fazendo essa mediação do povo a Deus e de Deus ao povo. Já da nova aliança, justamente a ênfase é Jesus. No Antigo Testamento, a ênfase nessa mediação era justamente Moisés. Na nova aliança, nós vemos que a ênfase é justamente Jesus, né? Que faz, a aliança é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos entender por que isso. Mas primeiro nós vamos dar um exemplo aqui de Êxodo capítulo 24, versículo... vamos lá, Êxodo 24, só para nós fazermos uma analogia, analogia rápida. Êxodo 24 diz o seguinte: 24, versículo de número 6 e 8, que diz assim o 6: E Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Versículo 8: Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E qual era a palavra do povo? Nós obedeceremos o que Deus irá nos falar quando não obedecer. E nós vimos isso aí, nós vemos na história dos hebreus de Israel que muitas das vezes não obedeceram aquilo que o Senhor pediu para que eles fizessem. Então, uma comparação é justamente Moisés sobe ao monte, neste monte faz um sacrifício, pega a metade de um sangue e esparge sobre o altar, espargiu e jogou sobre o altar, e a outra metade ele espargiu sobre o povo, para que, ou seja, simbolizando o perdão, ou seja, simbolizando o arrependimento do povo para com as suas rebeldias e para com as suas desavenças contra Deus. Então, o sangue que clama por vingança. Quem é este sangue? O sangue de Abel. Gênesis, capítulo de número 4, diz o seguinte. Gênesis, capítulo 4. Diz assim, versículo de número 10. E disse Deus: Que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Nós temos aqui podemos fazer duas analogias ou darmos dois exemplos. Primeiro, o sangue do Abel, do próprio Abel, e também o sangue do sacrifício feito por Abel. Então, o sangue do sacrifício feito por Abel era um sangue temporário, ou seja, não tinha a intenção de durar muito, era temporário, até porque o povo, os habitantes da terra,
ou seja, de Gênesis, do começo, poderiam pecar e continuariam fazendo aquele sacrifício todo. Então ele era temporário. Nós vemos isso na história tanto de Abel, quanto também na história de Moisés. Então nós vemos aí. Então o sacrifício temporário não tinha um sentido de ser eterno, né? Então o sangue, fazemos essa analogia, mas aqui o sangue que nós queremos ali frisar é justamente o sangue do próprio Abel. Olha a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, traz no versículo 10 justamente uma ênfase, ou um versículo que nos esclarece muito, justamente deste versículo 10 do capítulo 4 que nós lemos na ARC, Almeida Revista Corrigida. Olha a NTLH, diz assim: então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Então o sangue de Abel, ele clama por vingança, clamava a Deus por vingança, porque Abel era inocente, uma vítima inocente clamando justamente por vingança. Tá? E nós vemos também esta analogia em Mateus capítulo 23, no versículo de número 35, 23 de 35, diz o seguinte, querido, 23, 35 diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue, ou seja, se caia uma sentença, é uma sentença de que Deus estava ou vingou e estaria vingando o sangue dos justos, tá? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Lucas 11, versículo 51 diz assim, 11:51. Diz-nos o seguinte: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ou seja, o sangue que clama por vingança é o sangue justamente de Abel, ou seja, fazendo um paradigma, ou era um modelo, para justamente uma vítima inocente clamando por vingança. Essa vítima inocente era Abel, tanto Abel quanto os profetas que tentaram alertar o povo. E qual é o sangue que clama por perdão? É justamente o sangue de Cristo. Nós vemos em Lucas, capítulo 23, versículo 35, Jesus dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Mateus, capítulo 26, versículo de número 28, diz o seguinte, Mateus 26, 28, diz algo muito forte, muito tremendo. 26, 28 diz o seguinte: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Algo interessante também, eu queria frisar também sobre Efésios, do sangue que clama-nos por perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7, que nos diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste mais perto. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, nos diz o seguinte: e que, havendo por ele feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: eleito segundo a sua presciência, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E para finalizar, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, que nos diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o sangue de Jesus, o mediador do Novo Testamento, clama muito melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, segundo a NTLH, clama por vingança. E nós vemos isso justamente em Mateus capítulo 23, versículo 35, Lucas 11, 51 e justamente Hebreus capítulo 12, versículo 24, que nos diz justamente que este sangue clama por vingança. Então o sangue de Cristo clama muito melhor que o sangue de Abel, porque o sangue de Cristo, ele clama por perdão, enquanto o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Cristo clama por perdão. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua família, sua casa, e nós louvamos a Deus por este sangue que está sempre nos perdoando dos nossos pecados e das nossas falhas. Que Deus abençoe a todos.